Leonardo, o vídeo de hoje a gente pretende falar a respeito do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, mas agora com a intenção de comentar sobre o filme mesmo, vincular algumas questões em relação ao livro. E então quero deixar claro que esse vídeo nosso aqui ele terá spoilers, né? Com spoilers, né? A gente vai contar alguns episódios que acontecem no filme. E aí eu gostaria de iniciar emitindo a minha opinião. Vou falar mais ou menos no geral quais foram as minhas impressões. Aí, após as minhas impressões, eu abro para que você comente e aí a gente vai trocando ideia sobre o filme e sobre a relação do filme com o livro. Bom, primeiro eu queria comentar que eu particularmente gostei muito do filme. Eu acho que o saldo é muito positivo. Até porque, como a gente já conversou no vídeo anterior, precisamos mais vídeos e filmes assim, né, contando sobre as obras espíritas. Tem muitos livros interessantes que a gente acha que se levar para o mundo cinematográfico vai ficar muito bacana, histórias bacanas para ser contadas, né, para a sociedade. E então, recapitulando sobre o filme, eu gostei muito do Aniceto. Eu acho que o Edson Celulari carrega o filme praticamente, boa parte do filme é ele que carrega, ele segura o filme, né? Estou falando sobre os personagens. O Edson Celulari, o Aniceto, ele carrega o filme. Eu me surpreendi porque eu esperava mais protagonismo do André Luiz. Eu até entendo ele não ter aparecido tanto, apesar que quando você lê Os Mensageiros, você espera um protagonismo similar ao Aniceto.
Mas eu imagino que como há uma intenção do Wagner de Assis de mais dois, três filmes sobre essa jornada do André Luiz, não sei, talvez ele tenha pensado em poupar um pouco a imagem do personagem, não sei. Mas realmente, para quem já leu o livro, eu sei lá, senti falta um pouco mais da presença do André Luiz durante o filme, os problemas que estavam ocorrendo ali. Então, eu gostei muito do Aniceto. O André Luiz eu esperava que aparecesse mais, né? Ele não foi tão coadjuvante assim, né, como se esperava. O Vicente me assustou um pouco, né? Mas aí foi uma questão muito pessoal. Pode ser que muitos gostaram, mas o Vicente, podemos dizer que ele foi o tom cômico, né? Ele, foi ele teve aquele ar mais ele foi aquele personagem mais brincalhão, mais para esse lado de humor, apesar da história dele ser uma história até mais pesada que o André Luiz, né? A maneira como ele desencarnou. Mas me incomodou um pouco esse tom cômico do Vicente. Não esperava isso, mas assim, mas senti que foi uma liberdade poética do diretor, e assim, acho que esse problema não foi tão grave assim. Né? Agora, uma coisa que me assustou bastante no sentido, assim, eu achei que foi um pouco exagerado, foi o obsessor principal lá, né? O antagonista do filme, né? Eu achei, assim, muito teatral, as impressões, muito caricato, aquela imagem de obsessor, eu não sei se quando a gente lê o livro não passa essa impressão da obsessão, né? Passa uma coisa mais séria, assim, né? Eu não sei. Então, assim, o obsessor, eu achei que foi muito caricato, né? Eu estou falando como ponto negativo, né? Não que tenha sido um personagem ruim, mas assim, eu achei que foi muito forçado o processo de obsessão, é, aquelas caras de assustado, não sei se é assim, ficou uma questão que ficou no ar, assim. Mas beleza, eu gostei, mesmo assim eu gostei. Tô sendo muito crítico, mas assim, tô falando todas as impressões que eu tive, apesar de ter gostado do filme, são questões que levantei, algumas que me incomodou e outras que eu achei legal, né? No caso, o Anderson Celular eu achei que foi um ganho muito grande por essa jornada cinematográfica da vida do André Luiz, como Aniceto. O André Luiz ficou um pouco apagado, o Vicente foi muito cômico, assim, né? E o obsessor principal lá eu achei que foi muito caricato, né? Essas foram as minhas impressões. E o filme passa uma imagem forte, assim, do que a gente está já muito acostumado com os filmes que tem esse tom espiritualistas, né? Que é o mundo na Terra e as pessoas sofrendo influências dos espíritos, né? Tem muito filme desde Ghost, né? Já tem conta essa história de obsessões durante a vida aqui na Terra. Eu entendo que o Nosso Lar já contava uma experiência no mundo espiritual. Eu acho que eles continuaram a história trazendo essa realidade para a Terra, né? A relação lá do grupo do André Luiz com o pessoal aqui da Terra. E quando eu assisti o filme, eu enxerguei como se fosse como um terceiro filme, né? Apesar de ter sido o segundo, quando você acompanha a jornada do André Luiz, eu enxergo essa história dos mensageiros como o terceiro filme do livro, né? Eu senti falta realmente de que o segundo filme fosse a viagem de Nosso Lar até Rio de Janeiro, passando por Campo da Paz, né? Pela colônia de Campo da Paz. Eu acho que, inclusive, muito legal aquela cena deles volitando, né? Quando eles saem de Nosso Lar volitando e já chegam para a história principal do filme, né? Que é aqui lá no Rio, né? Lá com os personagens encarnados, né? Então, há um salto da história, quem acompanha ali percebe isso, e ao salto é a própria viagem deles chegando a viagem deles saindo de Nosso Lar e chegando até aqui, né? E para mim, só essa viagem já teria um filme sensacional. Então, claro que se a gente estava comentando como diretor, assim, se a gente fosse diretor,
Eu acho que essa é uma história que deveria ser contada e poderia estar entre os dois filmes, né? E só para não estender muito, né? Eu concluo dizendo que assim, então particularmente eu gostei muito do filme, mas como o livro tem histórias muito incríveis, né? Muito interessantes, desde um ponto dos passes que o André Luiz recebe lá em Nosso Lar para poder ampliar a sua capacidade de visualizar o que está acontecendo, né? E isso de uma certa maneira, mostrado do filme, mas meio que em momentos diferentes, né? Essa capacidade de visualização do que está acontecendo acontece quando eles já estão aqui na Terra vivendo o problema lá dos espíritos amigos encarnados, e no livro isso acontece antes da viagem, né? Então eu sinto que ainda tem muitas histórias para ser contadas no mundo cinematográfico, olhando para o mundo espiritual, né? Como, por exemplo, eu nem sei qual que é a sua opinião, mas, por exemplo, Amor Além da Vida é um filme, né, que a gente cita como um dos filmes espiritualistas, vamos dizer assim, e há um enfoque de mostrar o mundo espiritual, obviamente naquela imagem do diretor, mas Amor Além da Vida lá do Robin Williams tem essa visão do mundo espiritual. Eu sinto que falta mais filmes para relatar esse mundo espiritual. E a maioria dos filmes espiritualistas traz muito essa relação na vida na Terra e o espírito invisível influenciando as pessoas e tudo mais. Então, acho que tem muito filme mostrando isso e pouco filme mostrando a vida no mundo espiritual. Então, acho que talvez é uma questão que vale a pena a gente destacar. Apesar que, quando você vê que o Nosso Lar já é um filme que mostrou esse lado espiritual, é interessante, na sequência da história, ver como que seria o comportamento do André Luiz e sua jornada de aprendizado aqui na Terra. Então, basicamente, foi isso que eu pensei, foi isso que eu achei. Achei bacana também o destaque do desdobramento pelo sono fisiológico. Não é explicado isso no filme, mas é mostrado, né, quando o Aniceto vai encontrar com os espíritos encarnados, né, durante o sono, durante o sonho, né? Então, assim, o filme tem muito ponto positivo, mas como o livro é muito rico, né, a gente acaba levantando algumas questões que a gente acha importante. No mais, foi isso que eu pensei e queria passar a palavra para ver qual que foram as suas impressões, as primeiras impressões, e o impacto como alguém que já conhece a obra e foi, obviamente, ver a impressão do diretor sobre a visão dele da obra, né? É isso. Bom, a primeira coisa que eu acho é o seguinte: a nossa análise vai ter um pouquinho de spoiler, né? Então, a gente vai tentar não falar muitos detalhes, mas vai tocar em alguns pontos do filme, né? Estou frisando isso para os companheiros que nos honrarem com a sua atenção. Então, só dando um adendo que tem um pouquinho de spoiler, pelo menos, então é diferente do outro vídeo. Então, dito isso, sabendo que tem um pouquinho de spoiler, então a gente pode abordar um pouco realmente como o filme foi. Eu acho que o primeiro ponto que me chama a atenção é que ele explorou uma percentagem que eu achei relativamente pequena do livro. Ele explorou pouco o livro. Podia ter explorado mais o livro. Então, o processo da saída de Nosso Lar e a transferência dele do Ministério da Regeneração, onde ele trabalhava nas câmaras de certificação e depois foi para o Ministério da Comunicação, foi pouco explorado, muito pouco explorado. A viagem de Nosso Lar para a crosta terrestre foi praticamente não explorada, foi muito pouco. Campo da Paz, não tocou em Campo da Paz, e a casa de Isidoro, ele mudou completamente a história. Ele mudou completamente a história. Então, ele usou pouco do livro, a meu ver. Eu fico um pouco curioso para entender o que ele vai fazer com o que ele deixou de usar do livro Os Mensageiros.
Ele usou até um pedaço bom, uma cena até interessante do Obreiros da Vida Eterna, que é pequeno, mas é uma cena importante, que ele aproveitou do Obreiros, e eu acho que é bem colocada no filme, mas ele deixou muita coisa bastante interessante e que seria, a meu ver, bastante factível, né, viável, execuível para se transformar no roteiro do filme, no filme propriamente dito. Teve muita coisa que ele não aproveitou. Então eu fico com uma dúvida. Será que o Wagner Assis e a sua equipe aproveitarão Campo da Paz, essa viagem no Lar 3? Ou em outro episódio? Porque ele já falou que pretende fazer Nosso Lar 3, Nosso Lar 4, Nosso Lar 5. Será que vai aproveitar? Deveria. Já que ele não aproveitou no 2, tem material ainda que pode ser aproveitado nos outros, eu acho que seria um ponto importante. E eu já comentei isso no nosso vídeo anterior, Missionários da Luz é um livro muito interessante, só que é um livro que não tem uma linha narrativa tão clara como a dos Mensageiros. E mesmo Nosso Lar. Então, Missionários da Luz seria mais aquele filme mosaico que o pessoal comenta, né? Que começou a fazer sucesso em Hollywood de uns tempos para cá. É aquele filme que são vários núcleos que se unem, no final que você descobre qual é a relação entre os núcleos. Porque no caso do Missionários da Luz, a conexão é justamente o centro espírita. Mas as histórias são muito independentes. Talvez ele deixou a parte de Campo da Paz para correlacionar com o Missionários da Luz e constituir o Nosso Lar 3, o terceiro episódio da franquia. Mas isso a gente só vai saber no futuro. De qualquer maneira, eu reforço, eu acho que ele explorou pouco o livro, esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, ele trabalhou algumas personagens de uma forma bastante diferente do livro. Então, você já citou o Vicente. O Vicente não tem nada a ver do Vicente do livro. Aqui, o Vicente tem um ataque lá, cala a boca, isso aí. O Vicente era mais calmo do que o André Luiz. Então, tudo bem. Eu acho que cabe um pouco isso, eu acho que até cabe. Porque não quer dizer que a pessoa, por estar aprendendo a ser um mensageiro espiritual, iniciando, não quer dizer que é um espírito de luz superior, que está pleno. Não quer dizer isso. Né? Só que distorce um pouquinho do Vicente do livro, mas tudo bem, isso pode ser feito sim, e não quer dizer que a pessoa, só porque já está trabalhando no bem, ela está tranquila em relação a isso. Negativo, né? São seres humanos que estão comprometidos com o bem, mas não quer dizer que vão ter uma atitude assim elevada, sublime, não é assim não, cada um é cada um, e a evolução não dá saltos, e cada um está no seu nível, e o fato da gente desencarnar e mesmo se submeter a uma preparação não quer dizer que a gente esteja num nível de paz, de tranquilidade, numa relação com espíritos obsessores, que é sempre muito difícil. Então, até aí tudo bem, é possível entender o Vicente como o Vicente que ele criou. Agora, realmente é diferente do Vicente que tem no livro. Agora, em relação ao André Luiz, eu senti falta. Eu acho que a gente já comentou isso no outro vídeo, ele fez uma opção de centralizar as ações sobre o Aniceto e dar um papel para o André Luiz de um coadjuvante, como você comentou, é um coadjuvante até com um papel bem pequeno. Então, eu não sei por quê, não sei o que aconteceu, por que o Wagner decidiu diminuir tanto o papel de André Luiz. Mas eu acho que faz falta. Eu acho que faz falta. Eu acho que quando você lê o livro, o André Luiz, ele é o personagem principal. Às vezes você pode até dizer que em cada livro ele divide o protagonismo com os mentores, tudo bem, isso existe, mas ele é o narrador e as reflexões dele e a maneira como ele age como um repórter do mundo espiritual, tudo isso é muito interessante, tudo isso dá uma dinâmica. No caso do filme, ele cortou esse aspecto repórter de André Luiz. André Luiz não atuou como repórter. E no livro Os Missionários, ele também é um grande repórter. Alexandre dá muita atenção, ele faz muitas perguntas para Alexandre. Então, como é que ele vai trabalhar isso? Então,
eu senti um pouquinho a falta. Eu acho que André Luiz, com um pouquinho mais de falas, mais presença atuante, mais iniciativa, geraria uma dinâmica um pouquinho mais interessante, ficaria um pouco melhor, eu acho. Agora, eu gostei muito de algumas cenas. Algumas cenas, para mim, foram muito boas. A cena que o espírito, que o Isidoro descobre que ele desencarnou e vai chega à sala de estar e vai olhar o próprio caixão com seu cadáver. Aquela cena me pareceu muito bem feita, muito bem feita. Os atores acertaram na dose, acertaram no estilo, na interpretação. Aquela cena eu achei muito boa. Eu gostei também da cena da melhora da morte, a cena que é baseada no livro Obreiros da Vida Eterna, a melhora da morte e depois o processo de desligamento, a questão dos passes e a intervenção, né, a moratória, ou seja, a intervenção que vem do alto e faz com que a pessoa não desencarne e ganhe mais um tempo. Eu achei muito bem feito, muito bom. Tirando aquele pedacinho que é mais ou menos nesse momento do filme, que é quando o Vicente tem um surto e começa a gritar cala a boca, aí eu já achei que foi um pouco exagerado. Mas toda aquela parte que é baseada no Obreiros da Vida Eterna, eu achei muito bem feito. E eu também concordo com você, Eduardo. Eu gostei muito da discussão, de duas discussões muito importantes à luz do pensamento espírita. As duas discussões muito importantes que o filme retrata num bom nível, eu achei. Uma discussão é a programação reencarnatória, que você até não falou tanto, mas eu estou falando. Gostei muito de se discutir programação reencarnatória, que é um tema super importante, nem sempre enfatizado tanto que deveria ser nas nossas casas espíritas. É um tema super relevante. Agora, um segundo tópico que eu gostei muito no filme, que você mencionou aí, que você destacou, é a valorização e a maneira como eles trataram a questão do desdobramento parcial pelo sono físico. Inclusive com a visualização do cordão fluídico, o chamado cordão de prata, ou cordão prateado, que liga o perispírito, ou psicossoma, na linguagem de André Luiz. Perispírito é a nomenclatura de Allan Kardec, psicossoma é a nomenclatura de André Luiz, corpo espiritual é a nomenclatura de Paulo de Tarso, e os orientalistas falam em corpo astral, enfim, são muitos os nomes. Mas, na linguagem de Allan Kardec, perispírito. Então, ele mostra o perispírito desdobrado e o cordão fluídico que liga esse perispírito ao corpo físico, fazendo com que o desdobramento seja apenas parcial e não total, como ocorre na desencarnação. Então, eu achei isso muito positivo, inclusive o diálogo do mentor espiritual com o indivíduo encarnado, o mentor espiritual desencarnado, com o seu tutelado encarnado que está desdobrado. Essa parte eu achei muito boa, são as cenas que eu destaco, que tem um conteúdo muito interessante para a nossa análise. Toda a parte do mundo espiritual eu achei interessante. E eu vi, não só você, mas alguns não gostaram da temática da obsessão. Eu não achei a obsessão... eu não achei assim exagerada, do ponto de vista da maldade. Eu não tive essa impressão. Você comentou isso, mas eu vi outros companheiros comentarem também que não gostaram, alguns até com mais incômodo em relação a essa parte do que até você está registrando. Mas isso para mim não foi um problema. Por que não foi? Porque a obsessão existe, ela é um problema muito grave, muito mais sério do que a gente pode imaginar, muito mais sério do que a maioria das pessoas imaginam, mesmo espiritualistas. A obsessão é um problema gravíssimo. E você tem várias obsessões em várias gradações diferentes. Então, você pode ter obsessões mais leves, em princípio, do que aquela que foi demonstrada no filme, sim. Certamente tem mais leves, tem muito mais leves que aquilo. Mas você também tem muitas obsessões bem piores. Bem piores. Então, a obsessão eu achei ok. Não vi problema. O que eu vi problema é a trama dos encarnados.
e a dinâmica do funcionamento do centro espírita. O Isidoro com o médium, que depois vai se tornar obsessor. Eu achei uma relação estranha. O Isidoro fala, eu vou fazer de você um grande médium. Eu estou dando esse spoiler, mas isso está até na propaganda, né? Quando você assiste a propaganda, já falava, antes do filme estrear, eu vou fazer de você um grande médium. Ninguém faz do outro um grande médium. Quem se faz um grande médium é a própria pessoa. Ninguém consegue fazer a cabeça de ninguém e forçar para que a pessoa assuma uma responsabilidade, uma produtividade no bem. Você pode dizer o seguinte, eu vou te ajudar, no que você precisar estarei aqui, eu acredito na nossa parceria, estou bastante disposto para que a gente trabalhe juntos, vamos tentar, eu gostaria que você não desistisse, vamos tentar trabalhar como um time, eu vou te ajudar de todas as formas, isso sim. Agora, eu vou fazer de você um grande médium, é uma questão pequena, mas eu acho que as palavras não foram bem colocadas. E a trama do centro espírita me pareceu um pouco estranha. Eu até gostaria de assistir o filme uma segunda vez. Não ficou claro para mim o enredo do cinema, do centro espírita. Por que ele foi tão fracassado assim e ficou tão revoltado, o médium, a ponto de se tornar um obsessor? Para mim não está tão óbvio. O que deixou ele tão traumatizado? O Isidoro ficou estranho, assim, onde que ele falhou tanto, assim, dá a entender que ele falhou com o filho ali, mas a ponto dele estar sofrendo depois da desencarnação, eu também achei que faltou mais informações ali, não sei. Porque não fala, né? O início da atuação deles no centro espírita, eu até gostei. Teve uma exposição, uma palestra do Isidoro, achei uma boa palestra, achei que ele estava falando bem, estava demonstrando uma certa coerência, uma certa lucidez, mas depois a coisa fica um pouco estranha, a meu ver. Eu gostaria de assistir eu só assisti uma vez, mas gostaria de assistir uma segunda vez para prestar atenção em alguns detalhes a mais. Porque depois parece que o centro espírita já não funciona lá dentro da casa, fica tudo no quintal, e a ênfase do centro começa a ser na assistência social. Então, a coisa ficou meio rápida. Essa parte, essa trama do grupo espírita, eu achei que poderia ter sido um pouquinho mais bem trabalhada. E a parte do mundo espiritual eu gostei, olha que coisa. A parte do mundo espiritual eu achei interessante. Os desdobramentos parciais, a influência espiritual. Eu acho que a obsessão teve uma hora, e aí eu vou concordar com você, que eu achei meio exagerada, mas não... Alguns amigos meus reclamaram que era muito tétrica, muito diabólica. Isso eu não achei. Eu acho... Se você ler Libertação, você vai ver que tem obsessões muito piores. Se você ler os vídeos do Manuel Flamengo de Miranda, você constata que existem processos muito mais graves de obsessão. Então, eu não achei ela especialmente chocante. Eu achei que aquela cena do obsessor tentando induzir a jovem ao suicídio e o fogo que pega na casa, ficou uma coisa assim, isso pode acontecer, mas é um fenômeno, esse fenômeno de ectoplasmia, a ponto de ter um incêndio, uma combustão, um processo de combustão, de queima efetiva, de efeito físico tão intenso assim, isso não é trivial. Isso não é trivial para um espírito que está atuando sozinho, um espírito relativamente inexperiente, ele pode até conseguir, mas ali ficou muito assustador. E você não entende também por que ele estava com tanta raiva, o que deixou ele tão revoltado. Pelo menos para mim, eu gostaria de assistir uma segunda vez, não ficou tão claro por que ele errou tanto, assim como não ficou tão claro por que ele ficou com tanta raiva. Então, e o próprio Isidoro, por que o Isidoro fracassou tanto? Então, ficou essa parte do enredo do grupo encarnado ficou um pouco estranho. Outra coisa que eu achei estranha também
é o fato de que na hora que o obsessor é socorrido, o pessoal começou a bater palma para ele. Eu achei aquilo ali indispensável. Podia passar sem essa. Por quê? O mundo espiritual, o mundo espiritual superior trabalha para a nossa reforma e nos apoia. É carinhoso, é fraterno, respeita o indivíduo mesmo nas suas fraquezas, nas suas falhas, isso tudo é verdade. Mas juntar um pessoal, um grupo até razoável, um número grande de espíritos desencarnados para bater palma só porque ele foi socorrido, não acho que é por aí. Entendeu? Acho que uma coisa é o Dr. Bezerra de Menezes, naquele caso conhecido, chegar ao mundo espiritual e ter um pessoal esperando ele para bater palma, porque ele é um vitorioso. Agora, bater palma só porque ele foi socorrido? Não. Você vai ser socorrido com carinho, com respeito. Que bom, meu irmão, que você despertou. Mas o pessoal juntar para bater palma, achei um pouco forçado. Achei que não é por aí. Nós vamos te ajudar. Na hora que você tiver uma vitória grande, aí nós vamos bater palma para você. Isso aconteceu com o André Luiz quando ele tem aquela grande vitória espiritual dele, ajudando a sua família sem ciúme da esposa, ou pelo menos vencendo o ciúme, e ajudando a esposa, o novo marido e a família. E ele chegou, o pessoal bateu palma para ele e comemorou, falou, puxa vida, e ficaram todos felizes, emocionados com ele, mas foi uma vitória realmente. Então, me parece que aquele pedaço era como a dizer assim, nós exageramos, assustamos demais a pessoa que está assistindo o filme. Agora nós temos que terminar de uma forma mais positiva. Então, o pêndulo correu muito para um lado, agora a gente tem que jogar para o outro. Eu achei que não. Eu achei que podia terminar com a mensagem positiva, mas sem a necessidade de bater palma para uma pessoa que acabou de ser socorrida. Mas ele vai ter que trilhar a sua luta. Quando André Luiz saiu do umbral no início de Nosso Lar e foi socorrido, não tinha ninguém para bater palma para ele, mas tinham amigos queridos para tratar ele com respeito e socorrer e ter um atendimento fraterno, com muito carinho, com paciência, na elucidação. Tudo funcionou muito bem. Clarencio, Lísias, mas ninguém bateu palma para ele, porque ele estava chegando no hospital de Nosso Lar. Ei, você ficou um tempo em umbral. Ei, pelo menos você conseguiu fazer uma prece. Foi socorrido, mas não foi um vitorioso. E o Henrique Deluno, médico, foi conversar com ele, o Lísias, o ministro Clarencio, e a conversa foi fraterna, foi até certo ponto carinhosa, mas em alguns momentos foi um pouco dura, quando foram discutir o que é suicídio indireto e se ele tinha uma certa responsabilidade ou não por ele ter desencarnado relativamente jovem. Então, ninguém estava batendo palma para as falhas que André Luiz trazia, pelo menos de acordo com o texto do livro. Ninguém estava batendo palma para os erros dele. E, Leonardo, e para finalizar a linha de raciocínio, a comparação que você faz com o Nosso Lar, o primeiro filme, e quais são as suas expectativas para os próximos? Eu acho positivo. Eu levantei alguns pontos críticos, né? Algumas coisas que eu não gostei, mas eu levantei algumas que eu gostei também. Mas eu acho que foi muito positivo o filme. E eu acho que o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, é um filme que toca em assuntos espirituais, espiritualistas e espíritas, diferentes de alguns assuntos que são tocados no filme Nosso Lar. E isso é super positivo. Tocou em assuntos, programação reencarnatória, desdobramento parcial pelo sono físico, melhora da morte, intervenção para se evitar a morte, a moratória reencarnatória, obsessão, a dinâmica espiritual, as dimensões espirituais do centro espírita. Poderia ter sido um pouco mais elaborado? Poderia, mas tocou nesse assunto. A surpresa, a perturbação da morte, de que nos fala o Livro dos Espíritos, a perturbação da morte, a surpresa, não se perceber morto. Você morre, você percebe que o perispírito é material, você não nota, o Isidoro não notou. Aí, no segundo momento, ele nota. Aí tem aquele choque. Então, o filme toca em assuntos muito interessantes, instrutivos, que motivam o debate, o estudo,
do pensamento espírita, e mesmo espiritualista, para quem não é espírita. Então, eu acho que foi enriquecedor. É um material didático interessante e que toca em alguns assuntos que não foram tocados em Nosso Lar número 1, episódio 1, ou pelo menos foram tocados de forma bem diferente. Então, eu achei positivo. E acho que é bem-vindo. Hoje, a gente recebeu uma informação pela internet que o filme ultrapassou a barreira de 1.500.000 bilhetes vendidos, 1.500.000 ingressos, que é um número bastante expressivo. Eu assisti uma entrevista do Wagner Assis, diretor do filme, e ele esperava 2 milhões, ou pelo menos ele torcia para chegar em 2 milhões. O filme ainda está em cartaz, eu estou achando que 2 milhões não vai dar, mas vai chegar, já passou de 1.500, de 1,5, de 1.500.000, de 1,5 milhão. Então, vamos ver o tanto que a gente consegue chegar o mais próximo possível dessa meta de 2 milhões. Mas eu acho que é um número razoável, espero que os produtores tenham lucro, né? Não só uma bilheteria para pagar as contas, mas uma bilheteria para pagar as contas, para não dar prejuízo para ninguém, e, se possível, dar uma cota razoável de lucro. Provavelmente não vai ser o lucro de Nosso Lar 1, porque teve uma bilheteria de mais de 4 milhões. E não vai ser o lucro de Chico Xavier, que teve uma bilheteria de 3,7 ou 3,8, não sei, por aí, milhões, que é o segundo grande recordista abaixo de Nosso Lar. Mas, se chegar próximo de 2 milhões, já seria um número muito interessante, porque aí, com os produtores tendo esse lucro maior, obviamente há uma motivação e há um interesse maior em se agilizar esse processo e até investir mais dinheiro, né? Investir mais na produção, contratar mais atores de renome, porque o ator chama muito o público. Você falou, né? O Edson Celulari atraiu muito o público e o enredo foi muito calcado nele, na presença dele, no carisma dele, no desempenho dele, da personagem dele, que é realmente um personagem muito importante. Mas com mais dinheiro para a produção, tanto do ponto de vista técnico, dos efeitos especiais, das locações, como na contratação dos atores, obviamente, a gente espera que o sucesso de Nosso Lar 3 venha e novamente consiga pagar as contas e gerar lucro para que você tenha Nosso Lar 4 e assim sucessivamente. É uma esperança que a gente tem de que os filmes não parem de ser produzidos. Eu acho que isso é importante. Você vê que demorou muito. Nosso Lar 1 é de 2010, é muito tempo, e Nosso Lar 2 é 2024, 14 anos. Só não é mais tempo do que Top Gun 2, Top Gun Maverick para o primeiro Top Gun. Agora parece que o Sylvester Stallone vai lançar Risco Total 2. Acho que é Risco Total, aquele que ele é o escalador no Colorado, aí cai o avião. É um filme, acho que de 93, agora ele vai soltar o episódio 2. O Gabe, né? Gabriel Walker, era o escalador. Aí tem um pessoal que está nas montanhas. Enfim, tem franquia. Agora um tira da pesada do Ed Murphy, né? Você tem o 3 lá atrás, agora vai ter o 4. Mas a gente... É o ânimo do Stallone no rock, né? Porque no rock o homem gosta de... Não, eu tô dando esses exemplos porque o ideal é que a gente não espere 14 anos para ter o Nosso Lar 3, né? Meu Deus! Então, por isso que a gente fez campanha, eu dentro do meu universo de influência, que é muito pequeno, mas eu fui assistir, levei minhas crianças para assistir e divulguei no Facebook e nos meus contatos nos centros espíritas, na minha cidade, na minha região, onde eu atuo como palestrante e também nos programas espíritas que eu faço
nas rádios aqui de São João del Rei, e são 2. A gente tentou valorizar, tentou divulgar, dentro do pouco que a gente consegue, a gente tentou valorizar. Por quê? Porque isso é importante, para que a gente tenha condições econômicas de viabilizar esse projeto e os produtores, mesmo que não tenham compromisso nenhum com a ideia espírita, percebam que nós temos força econômica, há uma demanda real que pode ser viável economicamente para que novos filmes sejam produzidos e assim a gente tenha mais material didático. Assim é uma bola de neve para que a gente tenha mais recursos. Na nossa infância, Dudu, a gente não tinha filmes espíritas. Você é mais novo que eu um pouco, então você já pegou uma fase que começou a aparecer um pouquinho mais. Mas o pessoal da minha idade, os mais velhos que eu, nossa senhora, eu nunca tinha um filme. O pessoal forçava muito para dizer que em algum lugar do passado era um filme espírita, uma história um pouco forçada, né? Mas que tinha eu nem sei se fala de reencarnação, mas tinha alguma coisa ali meio nebulosa. Então o pessoal fala, não, é um filme espírita, é um filme espírita. Por quê? Porque não tinha nada. Aquele filme também, O Céu Pode Esperar. O Céu Pode Esperar. O rapaz voltava como cachorro e os espíritos ficavam emocionados, porque não tinha nada. O primeiro mesmo foi o Ghost, que teve um sucesso interessante, até teve Oscar, né? 2 Oscars, se não me engano, da Whoopi Goldberg ou só da Whoopi Goldberg, eu não lembro. Não, acho que são 2. É o da Whoopi Goldberg e roteiro, né? Tá. Eu não sei se é roteiro original. No ano que o Dança com Lobos levou, não foi? Não foi junto com Dança com Lobos, o Gold? E era um ano referente a 91, acho que começo de 92. E foi um ano bastante disputado. Porque tinha o famoso Os Bons Companheiros, de Martin Scorsese, que é um super filme. E o Martin Scorsese também não levou. O Martin Scorsese demorou para ganhar o Oscar. E depois de muito tempo, não sei se foi tanto tempo assim, teve o Além da Eternidade, que é do Spielberg, né? Não. O Além da Eternidade é anterior. O Além da Eternidade, se não me falha a memória, é de 89. É ele que veio antes. Mas ele não fez tanto sucesso. Nem se compara com Ghost. Depois teve um ali, naquela época também, aquele Paixão Eterna com o Timothy Hutton, que falava sobre desencarnação e reencarnação, mas é um filme menor. Mas você começa ali. Depois vem O Sexto Sentido. Teve o Voltar a Morrer, que também não fez tanto sucesso, mas é um filme interessante. É um filme menor. Teve um filme da Nicole Kidman que também chamado Reencarnação, que também não teve um sucesso tão grande. E os outros também, da Nicole Kidman. Os outros, exato, bem lembrado. Antes, teve um filme daquele rapaz que morreu, acho que morreu o ator Julian Sands, um loirinho, que é Manica, Reencarnação de uma Menina, que é baseado numa história de reencarnação, mas é um filme menor, menos conhecido. Agora, então era muito pouco. A Eternidade, que é um filme do Spielberg, né? Então você pega um diretor como Spielberg reconhecido, mas pega uma temática espiritualista, acaba colaborando, né, para esse tipo de história, né? Se você pegar... Tem uma coisa interessante também que a gente tem que analisar. Tem muitos filmes, por exemplo, baseados na obra de Stephen King, que tem uma conotação bastante espiritualista, né? A Espera de um Milagre, né? Que em inglês acho que é The Green Mile, né? A Milha Verde. A Espera de um Milagre é um filme muito interessante que tem uma discussão sobre cura espiritual, sobre o significado da vida, sobre o sofrimento pré-morte. Então, e é um filme baseado na obra de Stephen King. Só que o Stephen King, ele acabou se tornando, porque isso acontece na área do espiritualismo, ele acabou se tornando meio estigmatizado como o mestre do horror, né? O povo até faz as propagandas dos filmes dele como o mestre do horror. Mas a pessoa tem que entender que o Stephen King, ele tem um leque de temas. Alguns realmente
tocam no fantástico, naquele surrealismo quase, mas tem filmes que tocam em questões realmente espiritualistas ou espirituais, entendeu? Com uma licença poética muito grande. Tanto é que nem sempre o Stephen King gosta da maneira como o filme é apresentado. Por exemplo, quando o Stanley Kubrick acabou tomando a frente do Iluminado, aquele filme que fez muito sucesso com o Jack Nicholson, aparentemente o Stephen King não gostou da abordagem. Porque muitas vezes a mensagem espiritualista ou a discussão espiritualista, que é interessante, fica muito estigmatizada por uma abordagem para filme de terror, filme de horror, né? Então, você vê, por exemplo, o M. Night Shyamalan, né, que é o diretor do Sexto Sentido. Ele tem outros filmes sobre questões que acabam tocando um pouco nessas questões do desconhecido, os sinais. Mas é um filme que fica naquela coisa mais da ufologia, né? Do medo, do desconhecido. Mas, por exemplo, ele tem Corpo Fechado. O que seria o Corpo Fechado à luz do pensamento espírita? Agora tem o Fragmentado. Você pode até falar, não é espiritualismo, mas pelo menos toca em questões da psicologia. Permite uma discussão à luz do pensamento espírita. Né? Você que criou, eu lembro muito bem que você criou o Cine Reflexão, a gente teve uma experiência com isso, não só nos encontros de mocidade, mas você propôs isso lá em São Carlos, quando a gente morava lá, atuando no Obreiros do Bem. Então, você sabe muito bem. Aquele filme da Reese Witherspoon, com o Mark Ruffalo, que é o E Se Fosse Verdade? É um filme interessante, é uma comédia romântica, mas tem uma abordagem espiritualista interessante que pode ser discutido. Então, às vezes, o filme tem até uma temática espiritualista razoável, mas ela fica perdida dentro de um cenário de comédia, ou a discussão espiritualista fica perdida num cenário de terror. E no passado era muito comum os filmes que tinham algo de espiritualista acabavam caindo numa caricatura, numa visão muito estranha, e se tornar simplesmente filme de horror. Isso desde o fenômeno Ghost, e com esses outros sucessos que foram acontecendo subsequentemente, foi mudando um pouquinho. E então isso acontece tanto em Hollywood, no cinema internacional, como está acontecendo, graças a Deus, no cinema nacional, essa consolidação desse cinema espiritualista e do cinema com temática baseada em livros espíritas. E a gente espera que isso continue. Eu gostei do filme, gostei de ter ido, as minhas crianças gostaram, e acho que seria muito bom se a gente tivesse mais. A gente torce, deseja muito sucesso, né? Esperamos que as últimas semanas consigam ainda trazer um lucro a mais, e depois no streaming, nas outras formas de divulgação, que o filme consiga arrecadar, que todo mundo tenha o seu lucro, e que consiga pagar as contas e consiga gerar uma reserva para que esses companheiros já projetem o Nosso Lar 3 e o Nosso Lar 4, porque isso ajuda muito a divulgação do pensamento espírita e o debate espiritualista e baseado no paradigma espiritual de uma forma geral, para todos, né? Então, a gente acha que realmente é muito importante. Esse advento da Era Nova, que a gente tanto fala, essa fase de transição que a gente tanto fala, vai chegar, mas precisa desses subsídios, desses apoios, precisa desse material, precisa fomentar uma cultura espiritualista. Não vai chegar essa época de transição planetária por decreto divino. O reino dos céus não vem por aparências exteriores, está no Evangelho. Então, a gente precisa dessas pequenas contribuições
para ir mudando a mentalidade e gerando o interesse, principalmente das crianças e dos jovens, das novas gerações, para que a coisa cresça e a gente espere que realmente a gente avance na qualidade, na divulgação, na pesquisa, nessa era do espírito que a gente busca tanto.